Olá, paz e bem. Hoje vou falar então deste livro, Joãozito, A Infância de João Guimarães Rosa, do seu tio Vicente Guimarães. É sobre a infância de João Guimarães Rosa e sobre a experiência que esse tio teve, né, de conviver com Guimarães, tanto em Cordisburgo como também em Belo Horizonte. Esta edição é da Panda Books e é de 2006. Aqui então Vicente Guimarães vai contar para nós como que foi a infância do João Guimarães Rosa. Ela se dá então em Cordisburgo, que era chamado a cidade Saco dos Coxos. Ali, naquele lugar, na terra sertã entre montanhas, junto da Serra do Maquiné, existiam então diversos coxos de dar sal ao gado, e era também ponto de pousada para as tropas. Era um lugar que chamou a atenção do padre João do Santo Antônio. Ele passa por ali e tem a intenção então de fundar ali um povoado, porque a paisagem conquistou. E o missionário então fez-se fundador deste lugar, que recebeu o nome de Vista Alegre, porque ali ele encontrou uma alegria diante da natureza que Deus lhe deu. Depois construiu-se o padre João de Santo Antônio, uma igrejinha dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que existe até hoje essa igreja lá. E aí o padre, então, alongou o nome da cidade para Coração de Jesus da Vista Alegre. Depois, anos depois, inaugurou-se no lugar a Estação Central do Brasil, e o povoado, por decreto estadual número 99, do dia 9 de junho de 1890, foi elevado à categoria de distrito, com o definitivo nome de Cordisburgo, formado então pelo padre João do Santo Antônio. Cordes, coração, e Burgo, lugar, cidade. Então ficou a cidade até hoje, né, chamada Cordisburgo. E é ali que vai nascer em 1908 João Guimarães Rosa. Na Academia Brasileira de Letras, quando João Guimarães Rosa faz o seu discurso de posse, ele diz: Cordisburgo era uma pequenina terra sertaneja tras montanhas, no meio das Minas Gerais. Só quase lugar, mas tão de repente bonito. Lá se desencerra a gruta do Maquiné, mil maravilha, a das fadas. E o próprio campo, com vasqueiros coxos de sal ao gado bravo, entre gentis morros ou sob o demais de estrelas, falava-se antes os pastos de vista alegre. E depois, então, o Vicente Guimarães vai começar a falar do Joãozito. E aí ele traz esses desenhos do próprio João Guimarães Rosa para ilustrar as aberturas dos capítulos. Ele conta que, o Vicente Guimarães conta que quando ele tinha 2 anos e 35 dias de nascido, é que veio ao mundo lá na casa da irmã dele, Chiquitinha, o seu primeiro sobrinho, para alegria e prazer da família. O João Guimarães Rosa nasce então no dia 27 de junho de 1908, de madrugada. E ele então vai crescer, né? Vai ser o primeiro filho do casal, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, e ele vai receber muitos carinhos. E a sua vinda será de bons augúrios para a família. Ele nasce na semana, então, em que se comemora o natalício de São João Batista. Por isso ele foi chamado de João. E o nome vem do hebraico, significa com a graça do Senhor. E Joãozito, né, identificou-se por completo com o nome recebido, porque Deus lhe deu a graça, o dom de escrever bem. Né? Ele possui e aproveitou bem desta bênção de Deus, que é a bênção da escrita. E o Vicente Guimarães conta também que eles foram batizados lá na mesma pia, né, na qual ele tinha sido batizado. Foi batizado também o João Guimarães Rosa. E tem lá nos apontamentos do padre João essa frase, né?
Colocou-se no batistério a histórica pia batismal, feita de uma estalagmite tirada da lapa do Maquiné. Então, conta-se, né, que o João Guimarães Rosa, o genial escritor, foi batizado nessa pia histórica. Depois, o autor começa a falar de vários acontecimentos da infância. Eu gostaria de trazer alguns aqui para esse vídeo, né? Primeiro, é aquela experiência que João Guimarães Rosa passa e traz um susto imenso para a família. De repente, num dia lá de manhãzinha, ele sumira e não compareceu para almoçar, e a família ficou aflita. E o pai chama as pessoas, emissários, para procurar nas casas dos conhecidos, na vizinhança, e nada de encontrar o menino. No desespero, eles percorreram também em todos os sentidos o arraial, revistaram as cisternas, procuraram no Ribeirão do Onça, procuraram perto do pontilhão que havia por ali, procuraram no meio do mato, no poço em que os meninos tomavam banho, e nada de encontrar o menino. E as pessoas já começavam a se aglomerar em torno ali da venda do seu Florroduardo, e do lado de fora da venda e também do lado de dentro, na calçada, formavam-se grupos de pessoas já comentando sobre o desaparecimento do menino. E as senhoras, amigas da dona Chiquitinha, já estavam lá dentro consolando, fazendo chá para ela, e ela chorando muito. O sol já deixara o horizonte, né, já escurecendo, e nada do menino aparecer. De repente, um dos empregados da casa precisou retirar um saco de arroz do armazém da Tuia no fundo do quintal, lá onde tinha esse barracão, nesse lugar para guardar os mantimentos. E esse funcionário percebe que a chave do lugar não estava, né, que a chave não estava no lugar certo, que era ali sempre deixada por recomendação do patrão. Então, assim, quem sabe estivesse na porta do depósito por desleixo, e foi uma conjectura acertada. Na fechadura do barracão estava a chave. Era uma ocorrência que nunca acontecia, porque tinham medo de enfrentar a severidade do patrão, seu Flordoardo. O moço rodou a chave para um lado e desrodou, e nada. A porta estava trancada por dentro. A tramela estava passada. O seu fulô, então, foi chamado, bateu na porta, bateu com força, mas ninguém respondeu. De dentro, voz nenhuma, e a aflição das pessoas do lado de fora. O pai, então, precisou dar um solavanco firme e despregando assim a tramela, e a porta se abriu, escancarou-se, e no fundo lá do paiol estava recostado em um saco de arroz, tranquilo, semblante suave, o pequeno Joãozito. Ele dormia no chão à sua frente, um livro aberto. Do lado do livro, dois pauzinhos, né, varetinhas curtas, que ele ficava batendo na sua mania de leitor, e uma vela de sebo desmanchada por derretimento em uso, com o pavio apagado. E aí então as pessoas viram que o menino passou o dia inteiro lendo. Ele era madrugador, né? Ele gostava então de levantar-se antes da aurora, acender uma vela e ficar lendo até o sol levantar. Mais tarde, sempre assim, na sua tranquilidade, na sua vida também ativa, ele sempre sumia para ler, né? João Guimarães Rosa sempre gostava de ler. E a sua posição para a leitura era sentado no chão, diz o Vicente Guimarães Rosa, diz o Vicente Guimarães, de pernas cruzadas, parecendo um Buda, com o livro aberto sobre as pernas, curvado até bem próximo do livro e com dois pauzinhos nas mãos, batendo sobre as páginas, ora um, depois o outro, compassadamente em ritmo variado, ligeiro ou mais lento, conforme na leitura se movimentasse o pensamento. Então é interessante observar esta mania de leitura. Quando ele não tinha ao seu alcance os pauzinhos de consciente, ele pegava então pedaços de jornal ou outro papel qualquer, enrolava-os bem finos e durinhos e satisfazia então seu cacuete.
E se ele não tivesse papéis, ele ia então com os dois dedos aí, indicadores, né? Substituindo então as páginas no compasso da leitura. Esse hábito ele deixou só muitos anos depois, e lembrando então dessa história, ele contava isso para as pessoas. Ele então era míope e ninguém sabia disso. Foi o Dr. José Lourenço, Dr. Juca, do Curvelo, que em visita à família descobriu então que o menino tinha esse problema. E ele vai, João Guimarães Rosa, retratar isso na cena final lá do Miguelinho com a sua família na novela Campo Geral, né, que Miguelinho consegue enxergar as coisas e precisa então, usando os óculos desse doutor, ele vai precisar, né, de óculos também, como Guimarães Rosa. Então, assim, em Belo Horizonte, lá com 9 anos, quando ele se muda para a casa dos avós, morando aí com o Vicente Guimarães, é que ele vai começar a usar óculos. Depois o tio começa a falar das caçadas que eles faziam aos passarinhos, né? Então ele diz que certa vez saiu ele, o Joãozito e o Juca Bananeira para caçar pássaros. E eles rumaram para os lados da várzea, era uma espécie de arrabalde que prolongava o arraial para lá da linha do trem. E no final, lá depois das derradeiras casas, havia um pasto verdinho, com poucas árvores, e ali então abundavam papa-capins, que era o objetivo deles, né? Papa-capins era uma espécie de pássaro. Então eles desejavam há dias pegar esses pássaros de cabecinhas pretas ou coleirinhas brancas, e na gaiola eles traziam muitas vezes a fêmea, chamada assim, melhor recomendada, para convocar os coleirinhas cabeça preta, né? Então ele conta que certa vez armaram o alçapão enganchado à gaiola e dependuraram debaixo de um arbusto, tudo feito conforme haviam aprendido. E de longe, calados, eles ficavam observando, olhos arregalados, sem mexer, escondidos nas moitas de capim, aguardavam a chegada do primeiro passarinho. E essa esperança nunca faltava. Então, assim, de repente apareceu um cabecinha preta, né, bonito, com a desejada coleirinha branca, aquele que era mais cobiçado, e então eles ficaram esperando, com aquela sensação, com o coração palpitante. Então ele diz: nós, escondidos, torcíamos, certos de que aquele passarinho ali estava. Bumba, apresado seria imediato. Então eles já contavam, né? Um, dois, três, esperando pegar o passarinho e nada, nenhuma ajuda do pensamento deles servia. O coleirinha, alegrinho, espevitadinho, pula daqui, pula dali, nunca de atender para o lado do alçapão. E os três torcendo, tremendo, né, parando até a respiração. Nisso ele diz, apareceu um tico-tico encherido, afoito, que pousa na gaiola, espanta o coelheirinha e rapidamente pula dentro do alçapão, prisioneiro. Aí ele fala, né, que raiva, não sei se houve algum palavrão repentino. Não eram os tais muito usados, quase nunca naquela época. Eu e Joãozito, apesar de menores, nos respeitávamos, e o Juca Bananeira não ousaria. Juca Bananeira é um dos personagens também do Guimarães Rosa e é alguém que era amigo deles ali em Cordesburgo. Então ele vai dizer que o Juca Bananeira ficou raivoso, mas que queria matar o Tico-Tico, mas o Joãozito não consentiu. Ele tomou o passarinho e segurou-o, e depois de soltá-lo, permitiu que o passarinho voasse, né? E isso aconteceu, ele diz, eu fui testemunha e conivente. E eles regressaram felizes para casa com o desejado. Ah, não, ele não soltou, aqui diz. Tomou o passarinho e segurou-o. Soltá-lo só depois que o coleirinha voltado caísse no alçapão. Então levou para casa, mas soltaria o tico-tico só depois que eles conseguissem pegar o coleirinha branca. E ele fala que ele foi testemunha disso, voltaram para casa com o desejado aí tico-tico na gaiola. E o tico-tico servir-se não ia da lição. Livre estava para atrapalhar de novo.
O passarinho era lorpa e descuidado. Depois ele conta quais eram os prazeres do Joãozito. Então ele vai dizer, fora destes cuidados aí de pegar passarinhos, desses fatos, o menino ele encontrava prazer mesmo junto dos livros, ou brincando sozinho, ou colecionando insetos, estudando plantas. Então ele vai contar que a distração do João Guimarães Rosa era ficar na calçada vendo os pirilampos no escuro da noite. Era como se abrisse e fechasse os faróis. Então ele tinha uma predileção pela natureza. Certa vez ele foi caçar com o pai, e ainda menino de 6 anos. A curiosidade era de saber como as caças eram encontradas, e os animais desejava ver soltos nas veredas. E ainda de madrugada, nos primeiros coruscos da aurora, ele seguiu o pai. Era uma caçada simples para preencher um dia santo. Só 2 caçadores e o pequeno assistente Guimarães Rosa e uma parelha de cachorros apenas. Então eles chegaram na mata e os caçadores se dispersaram. Flor do Ardo ficou de espera na passagem de um trilho e o companheiro levou os 2 cães em procura da caça. Joãozito ficou ao lado do pai esperando também, e o tempo passou e nem latidos dos cães se ouvia. Flor do Ardo sentou-se no chão, encostou-se no tronco de uma árvore de garrucha tiracolo, adormeceu. O Joãozito brincava procurando insetos, e um barulho de passos amassando folhas chamou a sua atenção. Ele, surgindo de dentro da mata, despreocupado, vinha um veado de meio porte. Vendo o menino, o veado esmarrou, assuntado, e Joãozito, olhando para ele, também ficou. Não queria mover-se para não espantar a caça, mas precisava acordar o pai. Ele gritou de onde estava. Flor do Ardo assustou-se e o veadinho pulou, se foi. Tempo não houve nem para o tiro. Em casa, contando à mãe sem que o pai ouvisse, ele afirmou ter ficado satisfeito com a fuga do veado. Muito teria sofrido se visse o pai matá-lo. E Joãozito nunca mais quis ir a uma caçada. Então é interessante, né? Livros, brincadeiras com os amigos, amor à natureza. E aqui o autor diz, ao relembrar essa infância tão divertida, imaginosa e tranquila, ele diz, eu posso lembrar de tudo isso e também dos brinquedos, né, que nós fazíamos. E o João Guimarães Rosa também lembrava de tudo isso, né, desses brinquedos, dessas alegrias de infância. Com 7 anos incompletos, em 1915, ele já sabia ler, curiosidade e esforços próprios, a ânsia de conhecimento. Ele iniciou seus estudos na escola do mestre Candinho. Era um aluno excelente, ele adiantou-se da turma, criando sérios embaraços ao velho mestre, e começou avançado. O livro que lhe apresentaram para os primeiros estudos, ele leu imediatamente, quase sem tropeços nem descanso, buscar um livro mais difícil para ele. Ele também era um menino nojento, assim, de nojo, né? Ele tinha muito nojo das coisas. Ele enojava-se de tudo que não parecia limpo. Dizia seu pai que o filho era cheio de niquento, e muitas vezes era enérgico, o obrigava a comer aquilo que não queria, que repugnava o menino. O menino vomitava em seguida. Então aqui diz, né, o exemplo, o hábito da casa era por primeira refeição tomar-se uma pratada de mingau de fubá, com bastante manteiga e topadas de queijo. Aqui o autor diz que eram deliciosas. Seu fulô dizia-se ser isso o melhor fortificante que os de farmácia. De remédio não carecia quem de manhã ingerisse mingau de fubá com manteiga e queijo, em uso de sempre, mas Joãozito não gostava de manteiga. Para ele era nauseabunda. Muito por isso sofreu com a impertinência insistente do pai, de boa intenção. Quando ele fazia uma visita, né, quase nunca de seu agrado, ele ia para acompanhar a mãe, ser gentil com ela e obedecer. Em casa dos outros, antes da mãe aceitar, ele não comia nada, qualquer que fosse a quitanda ou doce oferecidos. Confiava em Dona Chiquitinha, que sabia ser exigente na limpeza e tinha muito medo de doença. Café e água ou refresco não aceitava de qualquer jeito.
suspeitando que a xícara ou o copo estivessem mal lavados. Achei isso muito engraçado. Também João Guimarães Rosa amava os animais, como eu já mostrei, né? Ele criava gatos, era entusiasmado e amoroso com os animais, então ele tinha vários gatos, né? O Tout Petit, Xizinho e Boizinho. Ele tinha um cachorro felpudo chamado Sung, era carinhoso também. Quando morreu, ele ficou desolado. E ele enterrou o cachorrinho no cemitério de cães, em Mangueira. Na lápide ele escreveu Sung, Sunguinho de Deus. Então, na infância, ele teve vários bichos cercando-o. Era alegre e distraído, a sua vida era muitas vezes incompreendido pelos adultos, mas ele sempre mostrava assim uma alegria por todos os animais, né, pela presença dos animais. Então vai falar que ele teve uma macaquinha que é muito assim querida por ele, e um dia, enquanto a empregada passava roupa, distraída involuntariamente, ela passou o ferro quente, né, no traseiro da macaquinha que estava ao seu lado. Não houve remédio que salvasse a bichinha, e Joãozito e as outras crianças choraram imensamente. Certa vez ele ganhou um carneirinho da sua tia Clarinda, que era um amor de animal, era inseparável do dono. Até mesmo enquanto ele lia, o bichinho estava lá, espontâneo, perto dele, oferecendo carinhos e atenções. E o autor fala, não sei o que aconteceu com esse bichinho, né? Ele também tinha uma cabra pardilha, era fértil, de úberos abundantes, e amamentando sempre dois cabritinhos. E toda manhã essa cabritinha estava junto, né, do Joãozito. E no quintal havia pombos, galinhas, patos, marrecos, cachorros, né, aqui fala passarinhos, né, era sempre um amor pela natureza, né, um amor aí pela vida simples. Outro acontecimento importante, né, é a convivência do Joãozito, criança, com os frades franciscanos ali de Cordesburgo. Então ele sempre estava na companhia de frades, em busca de novos conhecimentos, e nunca perdia uma oportunidade para adquiri-los. E iniciou-se com os frades no holandês e adiantou bem os estudos do francês. Em pouco tempo ele causou admiração no mestre. Ele penetrava a biblioteca dos clássicos, de que o Frei Canísio dispunha de vários volumes, e ele emprestava para o João Guimarães Rosa ler. Então ele foi companheiro direto desse frade Frei Canísio, e dessa influência ele gostava muitas vezes de brincar de padre. Compenetrado, ele celebrava missa cotidianamente, brincando, né, de celebrar missa. Pouco tempo houve esse costume, que repetiu depois em Belo Horizonte, onde ele foi coroinha dos padres redentoristas na igreja de São José. Ele armava altar de caixote na varanda, forrados com toalha alva, e da mãe pegava enxoval ainda, né, para fazer aí os paramentos, e servia de missal o livro grosso chamado Golfiné, que trazia metade das páginas em latim e outra metade em português. E os assistentes eram sempre as suas irmãs, né, o pessoal da casa, o Juca Bananeira, a Conceição Maria, as filhas do Senhor Francisco, etc. Né? Estava sempre assistindo o Joãozito celebrar missa. Depois fala aqui também que ele foi um menino assim que sempre buscou o estudo, principalmente quando estava em Belo Horizonte, que é uma das outras partes desse livro. Infância e juventude em Belo Horizonte. Aos 9 anos incompletos, deixou Joãozito Cordesburgo e foi morar com os avós em Belo Horizonte, a capital aí do estado. Né? É um menino inteligente, nele viu o avô a necessidade de melhores possibilidades intelectuais. Então ele vai viver aí em Belo Horizonte, vai estudar no Colégio Arnaldo e vai entrar em contato com pessoas cultas e ter facilidade aí de aprendizado. Então aqui diz, né, o menino sempre foi assim elogiado pelos professores, e em Belo Horizonte ele vai terminar então o curso primário na escola Afonso Pena.
Então, nessa ocasião, além do estudo de francês, que continuava a aperfeiçoar sozinho, ele começou a aprender japonês e tantas outras línguas, né, que vão ser assim a alegria dos seus estudos, da sua vida, né? Ele dirigia-se também à Biblioteca Municipal em Belo Horizonte, na Rua Bahia, e ali, sem instantes de perder a leitura, ele levava um lanche, levava um guaraná, né, e ficava num lugar especial reservado para ele ali, no canto da sala, mais distante possível dos barulhos e das janelas, e concentrado na leitura. Certa vez, então, um leitor idoso, aqui diz, né, de óculos grossos, viu aquele menino com um embrulho aberto, comendo pastéis e empadas e bebendo limonada sem tirar os olhos do livro, embebido na leitura com medo da vida ser curta para maiores conhecimentos. Imediatamente, esse homem angustiado foi falar com o funcionário da biblioteca e denunciou o menino, né? Ali está um menino fazendo piquenique. Pode manchar os livros num descuido qualquer, pois trouxe até uma garrafa de soda. Não tenha receio, tranquilizou o funcionário. Ele é assíduo frequentador da biblioteca e aos domingos sempre passa a tarde toda aqui, onde faz o lanche, lendo sem perda de um minuto. Dê um pulo, desapercebido até lá e cauteloso, veja e anote o que ele está lendo. O denunciante foi ver e constatou, aproximando-se embasbacado, que o Joãozito, menino de 9 anos, lia um clássico francês. Assim então foi a infância daquele cordisburguense, muita leitura e poucas travessuras. Estas raras eram quase sempre feitas em minha companhia, diz o Vicente Guimarães. Então só um pouquinho, né, para a gente saborear essa infância inusitada e ao mesmo tempo cheia de afeto, né, com a vida, com as pessoas, com a natureza e com os livros, a infância de João Guimarães Rosa. Joãozito, a infância de João Guimarães Rosa, de Vicente Guimarães. Até mais.